Queridos irmãos e irmãs aqui presentes, você também que nos acompanha pela rede social aqui da nossa paróquia de Ipiranga, uma alegria para todos nós nesta noite estarmos reunidos como comunidade, como povo de Deus, em sintonia também com os que estão nas suas casas acompanhando as celebrações da Santa Missa. Acredito que muitos já teve a oportunidade, hoje até através dos meios de comunicação, TV, tem acompanhado as celebrações que são rezadas no nosso Brasil, e teve a oportunidade de refletir, de escutar a palavra de Deus. Isso é muito importante porque temos mais esta oportunidade agora de uma forma presencial, os que aqui estão, reforçando mais ainda as nossas convicções a respeito do projeto de Deus e a importância de estarmos a cada dia empenhados na construção do reino de Deus, de estarmos empenhados como cristãos autênticos e desejosos de manifestarmos com a nossa própria vida as verdades do Evangelho escutada. E com certeza Deus tem sempre uma palavra de fé, de esperança, de motivação para todos nós. É preciso, portanto, que tomemos posse dessa realidade, tomemos consciência de que nós somos instrumentos de Deus e de que a cada dia a palavra de Deus é o nosso alimento diário. É a palavra de Deus que nos fortalece, é a palavra de Deus que faz com que a gente possa peregrinar por este mundo, nos colocando a serviço uns dos outros, sobretudo daqueles e daquelas mais necessitados. Hoje, meus irmãos e irmãs, a Igreja está abrindo o Sínodo dos Bispos. Foi celebrado a abertura pelo Papa Francisco, a nível mundial, no dia 9 e 10 deste mês de outubro, quando nós, aqui na nossa diocese, até fizemos um momento de adoração, tendo em vista esse momento da abertura do sínodo, que aconteceu em Roma, Agora, hoje, marca-se a abertura da primeira fase do sínodo nas dioceses. Todas as dioceses do mundo inteiro, hoje faz a abertura oficial nas dioceses do sínodo dos bispos, que vai acontecer em Roma em 2023, em outubro de 2023. O sínodo começa, portanto, hoje, mas a assembleia, celebrar a assembleia propriamente dos bispos, vai acontecer mesmo a grande celebração em Roma em outubro de 2023. E aqui nós já temos a oportunidade de vivenciarmos esta realidade, essa primeira fase do sínodo, onde a Igreja nos convoca todos os fiéis para esse momento de comunhão, de participação, mas sobretudo de missão, que é a temática que vai ser trabalhada e que vai nortear as reflexões da nossa comunidade, da nossa Igreja, até esse momento em que será celebrado o sínodo, a grande Assembleia dos Bispos, que acontecerá em Roma. Por isso entrou no início da celebração o cartaz com o tema do sínodo, por uma igreja sinodal, ou seja, uma igreja de pessoas que caminham juntas, que rezam juntas, que tem a capacidade de discernir juntos, exatamente para que a gente possa caminhar como povo de Deus. Comunhão, participação e missão. Essas três palavras já falam muito para todos nós. A Igreja precisa a cada dia reforçar essa comunhão entre nós e, evidentemente, vivendo essa comunhão entre nós, Deus vai se manifestando, Deus vai se expressando mais fortemente. A participação nossa é sempre fundamental para que Deus continue agindo neste mundo. E aí a nossa missão, sairmos de nós mesmos e irmos ao encontro dos mais necessitados. Domingo passado nós falávamos sobre os locais de atuação e cada cristão, discípulo, mas também missionário, é convidado a atuar. A missão não é só quando a Igreja convoca,
para o momento, né, de ir visitar alguém, não é, ao encontro das pessoas mais necessitadas, mas a missão ela deve acontecer todos os dias, onde quer que nós estejamos. A missão que deve acontecer na nossa família de um modo bem especial, mas também que esta missão ela se estenda à vida comunitária, estenda à igreja, estenda também à sociedade. Não é? A gente precisa ser missionário onde quer que nós estejamos, falar sobre Jesus Cristo, falar sobre o reino de Deus, falar sobre a vida nova, não é? E por isso é fundamental que nós tenhamos a nossa fé, a nossa missão enraizada em Jesus Cristo, para que assim, nos inspirando nele, a gente possa perpassar as mais difíceis realidades, procurando oferecer, não é, o que Deus nos dá e que a gente precisa também oferecer ao outro. Precisamos oferecer sempre ao outro o que nós temos de melhor. Já estamos cansados de uma sociedade que muitas vezes procura oferecer ao outro o que tem de pior, né? As disputas acirradas, o desejo pelo poder, não é? O desejo de se destacar, não é? Isso a gente já está cansado. Precisamos oferecer algo diferente, que é aquilo que vem de Deus. Precisamos estarmos, portanto, bem enraizados em Deus, para que assim nós possamos fazer a diferença onde quer que nós estejamos. Entrou também a imagem de Nossa Senhora, não é? Entrou a vela, simbolizando, portanto, que Cristo é a luz do mundo, é aquele que veio iluminar a todos nós, iluminar a igreja, para que as suas decisões sejam acertadas, não é? Portanto, a gente tem a alegria de celebrar, né, com toda a igreja o sínodo, escutando as pessoas, escutando as necessidades da igreja. A igreja tem sempre esse desejo de escutar, discernir juntos, de escutar sobretudo a voz de Deus naqueles e naquelas que compõem a comunidade de fé. É muito fundamental que nós possamos viver bem este sínodo. Não é claro que primeiro momento, mas virá muitos outros momentos importantes para um aprofundamento maior sobre esta realidade de caminharmos juntos, de caminharmos como povo de Deus e de sermos alimentados a cada dia pela palavra de Deus. As leituras que nós escutamos, sobretudo o texto do Evangelho, vem propor para nós uma maneira da gente poder expressar verdadeiramente o Evangelho, nos servir, estar a serviço, né? Nos colocarmos cada vez mais como aqueles que servem, né? Se aqueles que servem para o mundo pode ser que sejam desconsiderados como os maiores, para Deus é diferente, né? Aqueles que servem, aqueles que são humilhados, eles são bem olhados por Deus, não é? Estão a serviço de Deus, e os que estão a serviço de Deus nunca perdem, mas pelo contrário, vai sempre ganhando, né? Pessoas para Deus, ganhando almas para Deus, vai fazendo com que a vida possa acontecer. Diante da realidade deste mundo, em que as pessoas usam de todas as maneiras para ocupar os primeiros lugares, não é, na vida, para serem destaques, para aparecer, não é, diante das realidades deste mundo, sobretudo diante das realidades de sofrimento, Jesus propõe para nós uma atitude diferente, que é exatamente a atitude de estarmos a serviço. Texto do Evangelho, 2 dos discípulos de Jesus, Tiago e João, foram até ele fazendo um pedido. Pediam, portanto, que Jesus pudesse conceder a eles um lugar, à direita, um à direita e outro à esquerda. E Jesus os questiona dizendo: vocês poderão beber do cálice que eu vou beber? Ou seja, assumir a vida que ele assumiu, ser humilhado, carregar as dores, os sofrimentos. Vocês poderão ser batizados com o batismo que eu vou batizar, ou seja, o batismo da cruz, o derramar o sangue para ver as pessoas vivendo, para a humanidade ser resgatada do pecado? Eles dizem: podemos, mas Jesus completa dizendo:
Não cabe a mim conceder um lugar à minha direita ou à minha esquerda, mas para aqueles que foi reservado. E não chama a atenção o fato de quem são esses, não é, que foi reservado esse lugar ao lado de Jesus, ao lado de Deus? Exatamente aqueles que procuram servir com humildade, de coração, com simplicidade, sem serem orgulhosos, mas estarem sempre com o coração voltado para Deus, no derramar-se aqueles e aquelas que se encontram mais necessitados diante da realidade desta vida. Meus irmãos e irmãs, essa reflexão sobre o poder, não é? Mais do que nunca, ela é bem pertinente à realidade dos tempos em que nós vivemos. Quantas e quantas pessoas passam por cima de tudo e de todos para alcançar o poder, e muitas delas para se perpetuarem no poder, não é? A gente fica se perguntando se de fato, se esse poder fosse de fato um poder a serviço do outro, um poder sem ter tantos méritos, sem reconhecimento, será que existiria tanta gente lutando para alcançar o poder? Eu me refiro a essa realidade não é só na vida da sociedade, não. É também muitas vezes, não é? E com muita dor a gente vê essa realidade dentro da igreja, não é? Dentro daqueles e daquelas que são chamados para o serviço, não é? Sem se colocar em primeiro lugar. Infelizmente, né, nós nos deparamos com essas realidades, dos maiores aos menores. Quantas e quantas vezes a igreja deixa de evangelizar por causa de picuinhas, de grupos, de brigas, de confusões, de pessoas que querem se destacar, querem que sua ideia possa prevalecer sobre a ideia dos demais. Essa não é a figura de igreja, a figura de comunidade. Por isso o Papa nos propõe, né, esse caminhar juntos, essa reflexão e esse empenho, essa ação nesse sentido de refletirmos sobre as nossas atitudes, sobre a atitude da humanidade, a atitude da igreja, exatamente para que a gente possa caminhar com a certeza de que nós estamos dando os passos em direção à salvação. Então é preciso escutarmos a voz de Deus. É preciso deixarmos que Deus possa de fato falar ao nosso coração. Que esta palavra direcionada a todos nós, em que Jesus manifesta, sobretudo essa importância de nos colocarmos a serviço uns dos outros, seja a cada dia levada em conta por todos nós. A gente está a serviço, não é? Muito interessante a questão do poder na igreja, não é? Eu não posso dizer que eu quero ter poder para uma determinada área na igreja. Jamais. Eu nunca pedi na igreja para ser pároco, para assumir alguma função na igreja. A igreja dá o poder de acordo com a necessidade, não é? Ela vê a necessidade, não é? E diz, olha, aqui tem esta realidade, esse serviço, para que você se coloque a serviço, né, do que a igreja está necessitando. E aí sim, a gente, sem nenhuma pretensão, procura exercer o poder onde tem a necessidade, onde é preciso mais serviço, onde é preciso a gente expressar essa nossa comunhão com Deus, servindo ao nosso próximo. É muito bonito, eu acho, essa parte do poder na igreja. Ninguém pede para ser padre, ninguém pede para ser bispo, não é? Ninguém pede para ser papa. É a igreja que vai rezando, analisando, vendo as realidades e vai colocando cada um no seu devido lugar, não é, para ir exercendo aquilo que lhe foi confiado. Porque ela se inspira no próprio Jesus, né? Ele, o grande missionário do Pai, foi enviado por Deus a este mundo para nos resgatar, para nos oferecer a vida nova. E aí nós nos inspirando nele, todos nós como cristãos batizados, a gente deve sempre tomar essa consciência de que o poder, não é a mesma coisa do serviço, né? Poder, poderíamos dizer que é o sinônimo do serviço, né, para nós. A gente servir aos irmãos, né? Isso nos dignifica e faz com que a gente seja de fato homens e mulheres que colaboram para a construção do reino de Deus.
A primeira leitura foi tirada do livro do profeta Isaías. E nesta primeira leitura fala da figura do servo sofredor. Uma prefiguração, portanto, profeta Isaías, daquele que viria ao mundo para salvar a humanidade. As características do servo sofredor apresentado pelo profeta Isaías condizem com a vida de Jesus Cristo. Ele foi o servo sofredor, o servo não notado pela sociedade, não ocupou os primeiros lugares, mas exerceu com dignidade a missão que lhe foi confiada. Por isso, o seu exemplo chega até os nossos dias e nós somos convidados a darmos continuidade àquilo que Jesus realizou, àquilo que ele fez. Por último, o texto da segunda leitura diz que nós temos um sumo sacerdote que entrou no céu, Jesus Cristo. E sabe por que Jesus Cristo entrou nos céus? Porque ele soube entrar neste mundo. Ele soube testemunhar as verdades do reino de Deus, ele mesmo sendo o reino de Deus, enquanto passou por este mundo. Que a gente também possa entrar nos céus um dia, porque a gente está sabendo também adentrar as realidades deste mundo, testemunhando o Evangelho, vivendo a verdade, a fraternidade, a justiça, nos colocando a serviço uns dos outros. E assim, meus irmãos e irmãs, nós vamos colaborando para que o reino de Deus possa acontecer. Celebremos com fé, com esperança, esta Eucaristia, na certeza de que o nosso bom Deus sempre nos alimentou, nos alimenta a cada dia e com certeza nos alimentará para que a gente seja esses instrumentos dele enquanto estamos peregrinando neste mundo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.